Vamos orar. Pai, nós te agradecemos esse momento. Nós te pedimos, Senhor, que tu fales ao nosso coração. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos use essa noite para a tua glória, porque precisamos do Senhor. Louvado seja o teu nome, e nós oramos pedindo, Pai, que tu fales, Senhor. Só o Senhor fale, só a tua palavra fale aquilo que o Senhor quiser. Assim nós oramos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir licença e perdão para 2 ou 3 pessoas que estão aqui hoje. Eu preparei uma fala para a igreja de Vila Eutália, onde eu fui pregar ontem, e uma para a igreja agora à noite. Mas eu senti desejo no Senhor de falar aquilo que eu falei lá ontem. Então, aqueles que já ouviram, eu peço desculpa, porque eu entendo que o Senhor vai falar de alguma forma. Porque ontem, quando voltava de lá, voltando da pregação para os jovens ali, eu fiquei pensando que eu gostaria muito que a igreja ouvisse também aquilo que nós falamos ali, aquilo que foi falado ali. E se você está ouvindo pela segunda vez, esteve lá ontem à noite, é porque alguma coisa o Senhor quer dizer, talvez para você mais do que para a igreja. Convido você a abrir a sua Bíblia num livro que está fácil, chamado Abacuque. Quem aqui já leu Abacuque alguma vez na vida? Olha, algumas mãos levantadas, que bom. Livro de Abacuque. É um chamado profeta menor, mas que de menor não tem nada. É porque escreveu pouco, né? Perto de outros. Mas, livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Vamos fazer da seguinte maneira, nós vamos ler na Bíblia da Igreja 799. Se você está com a Bíblia da Igreja, eu primeiro quero dizer que você deve trazer a sua Bíblia de casa. A Bíblia da Igreja que está nos bancos é sempre os visitantes. Ou quando nós tivermos os hinos. Use a sua Bíblia, traga a sua Bíblia. Eu fui criado numa igreja que tinha Bíblia e eu gostava de levar a minha Bíblia para o culto à noite. Algumas pessoas riam de mim. Por que você traz a Bíblia se tem Bíblia no banco da igreja? Eu falei, porque esta é a minha. Então, traga sempre a sua Bíblia, ok? Abacuque, nós vamos ler a partir do verso 1 e nós vamos ler até o 2:4. Convido você a se colocar de pé comigo. Nós vamos ler esse texto da palavra de Deus, não em reverência à palavra de Deus somente, mas também para nós adorarmos o Senhor, lendo a sua palavra em pé, como o Senhor deseja de nós. Diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se das moradias não suas. Ela é pavorosa e terrível, cria ela mesma o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Os seus rostos suspiram
por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morremos, ó Senhor, para executar juízo? Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque a elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Pai, louvado seja o teu nome pela leitura desse texto. Nós nos colocamos diante de ti para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor fale em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Trabalho de profeta. Abacuque, profeta do Senhor. Talvez eu não sei se Abacuque um dia teve em mente que ele seria chamado pelos teólogos de profeta menor. Mas o trabalho de profeta não era um trabalho fácil. Não era um trabalho do dia a dia de qualquer um. Era um trabalho de denunciar o pecado, um trabalho de falar do pecado e de apresentar sempre o Senhor como solução para esse pecado. E isso é o que vivia Abacuque. Abacuque está vivendo dias em que nós vemos aqui juízo de Deus sobre a terra de Judá. Nós vemos aqui Abacuque vivendo uma época em que Egito e Babilônia disputavam quem seria o maior império, talvez a nação dominante na época. E nós vemos também que Deus suscitaria ou levantaria os caldeus para a disciplina de Judá. E então nós vemos Abacuque não só falando o que o Senhor faria, mas Abacuque clama ao Senhor e espera a resposta do Senhor. O nome Abacuque é um nome interessante que significa abraço de amor. Abraço de amor. Então, quando eu chego no domingo e digo, dá um abraço ao irmão à esquerda, dá um abraço ao irmão à direita, alguns não gostam, né? Mas é um Abacuque, é a oportunidade, então, de abraçar o seu irmão, exercer aquilo que o nome do profeta diz, abraço de amor. E esse livro é um abraço de amor do Senhor para com o povo de Judá. E como está escrito, como diz lá em Romanos capítulo 15, que tudo o que foi escrito é para nosso ensino, para nosso consolo, para nossa paciência nas Escrituras. Então o livro de Abacuque traz lições muito interessantes para nós. Que tipo de dias nós vivemos? Nada diferente do que vivia Abacuque. E Abacuque, como profeta do Senhor, de pronto ele denuncia o pecado. Qual era o pecado de Judá? Listei aqui.
A denúncia de Abacuque. Primeiro, violência. Hoje em dia, nós vivemos dias de violência. Judá vivia violência, hoje nós vivemos violência. Em todo lugar. Basta você ligar a televisão, no TV Sangue, você vai ver sangue ao vivo. Olha lá o assalto, olha ao vivo, a polícia está perseguindo. E ontem estava indo para a Vila Eutara, interditaram a Marginal Tietê, por conta de um protesto, parece que morreu gente, colocaram pneu, coisa velha, colocaram fogo, né? Aí os policiais chegam e existe aquele confronto. Violência. E lá em Romanos 3 nós vemos que o homem desconhece o caminho da paz. É violência em todo lugar, é guerra em todo lugar. E principalmente quando falamos em violência, nós pensamos logo na violência urbana, que é o que nós vivemos hoje. Querem ver? Olhem para o lado, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui já foi assaltado alguma vez? Levanta a mão. Olha, quanta gente. Violência. Mais ainda, iniquidade. E quando nós falamos em iniquidade, nós falamos em pecado, nós vemos hoje a iniquidade sendo institucionalizada. A iniquidade hoje, cada vez mais, nós temos aí pessoas da lei que congregam aqui na igreja, que sabem o que é isso. Hoje em dia, alguns pecados, eles já são legalizados e estão querendo legalizar outros. O mais recente é a marcha pela legalização de entorpecentes. Vamos legalizar. E as desculpas são as maiores possíveis. Vamos legalizar. Eu não vou colocar aqui, pode ser que alguém seja a favor da legalização, eu sou contra. Porque o ser humano hoje quer legalizar o pecado. Iniquidade. Opressão. Vivemos tempos de opressão, de todos os lugares, e aquilo que Judá vivia. Mais ainda, destruição. Basta colocar um relógio novo na cidade para marcar a hora e a temperatura, alguém vem, picha ou joga uma pedra naquele negócio. Por quê? Isso se chama destruição. O homem, nos seus caminhos, só há destruição e miséria. Taca pedra naquilo. Vamos destruir o patrimônio público. Vamos tacar pedra na escola. Destruição. Contendas. Que era o que Abacuque vivia, aquilo que Judá vivia e Abacuque denuncia. Contendas, brigas, facções, iras, discórdias. Hoje em dia, a briga entre torcidas é marcado pelas mídias sociais em estações do metrô. Onde é que é o jogo? É em tal lugar. Onde é que a torcida tal vai se encontrar com a torcida tal? É em tal lugar. Então, a guerra está declarada. Briga. Dissensão, facção. E o apóstolo Paulo exorta para tomar cuidado, porque isso existe até dentro da igreja. Ao ponto de, quando ele escreve aos Coríntios tinha gente ali que era do time de Apolo. Tinha gente que era do time de Paulo, tinha gente que era do time de Cefas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E Paulo pergunta, quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes. Mais ainda, eles viviam ali litígios. Para quem não sabe o que é litígio, é briga judicial, longas brigas judiciais, intermináveis, por questões diversas. Mais ainda, eles viviam ali injustiça, o perverso cercando o justo. Foi-se o tempo, bom era o tempo, em que ser crente era sinônimo de ser ético. Foi-se o tempo em que nós ouvíamos que ser crente era sinal de ser diferente, de ser obediente. Hoje em dia, em nome de Jesus, se faz muitas coisas que eu particularmente estranho bastante. E nós vemos agora o perverso cercando o justo. E eu não entendo esse cercar só para oprimir, não. Mas para que o justo, infelizmente, ande com ele e se assente com ele. Frouxidão da lei. A lei funciona para uns, mas para outros não.
Quando eu leio isso aqui, essa primeira parte do livro de Abacuque, eu fico pensando, mas será que Abacuque morava no Brasil? Porque eu não vejo diferença do que acontecia lá em Judá, ao ponto do Senhor levantar os caldeus, e o que nós vivemos aqui. Não vejo diferença. E hoje de manhã, na devocional da Ana Carol, ela falou a função da igreja, para que serve a igreja? Nós vamos falar daqui a pouco em relação a isso. A mesma função que teve Abacuque. Bom, a consequência de tudo isso que Judá vivia era a invasão estrangeira. Ou seja, Deus não ignora o pecado. Presta atenção, eu vou repetir. Deus não ignora o pecado. Deus não está alheio ao pecado, aquilo que o homem faz. Eu lembro uma vez, eu andava na praia, uma pessoa estava com um crucifixo aqui, e naquele crucifixo tinha uma imagem de alguém que seria Jesus, e ele estava ali pulando carnaval, né, parou, eu estava passando, ele virou o crucifixo. Ao contrário, falou assim, eu estou escondendo o crucifixo para ele não ver as coisas que eu faço. Falei, que interessante. Fiquei pensando. Gente, eu não estava pulando carnaval não, viu? Estava passando na rua. Era época de carnaval, era de dia. Eu fiquei pensando, a consciência está ali. Ele sabe que Deus vê, mas eu vou virar para fingir, né, que Deus não está vendo. Mas Deus está vendo, Ele não ignora o pecado. E a consequência daquilo que eles fizeram ali era invasão estrangeira. Vou levantar os caldeus para oprimir vocês. Quando eu olho para o nosso Brasil, eu falo, misericórdia, Senhor. Que lugar lindo, que lugar bonito. País tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza, como dizia o cantor. Que beleza. Será? Há quanto tempo nós esquecemos o que é respeito? Vemos o jeitinho brasileiro como a antessala da corrupção. E não culpem os governantes, não. Enquanto o crente sonegar imposto, enquanto o crente furar fila, enquanto o crente jogar papel no chão, inclusive papel de bala, e nós não ensinarmos às nossas crianças, nós estamos com um problema. Não temos direito de colocar ninguém decente lá. O Senhor não ignora o pecado. O Senhor não esquece. Os seus olhos estão atentos, bem abertos, como disse o profeta. Abacuque, então, tomou uma decisão. Ele ora. Ora. Sabe para que serve a igreja de Cristo? Para orar. Para manifestar a glória de Deus aqui. Sabe para que Jesus te salvou? Para você orar. Ah, aquele meu chefe está me oprimindo. Ora por ele. Está difícil aquela situação. Ora. Está difícil aquela pessoa. Ela está assim, assim, assim. Ore. A igreja está assim. Ora, para de falar e ora. Está com dó de quem está passando aqui? Vai lá e ora. Vai lá entregar um folheto para ele. Não ri dele não, vai lá, porque está perdido mesmo, mas precisa de ajuda. Vai lá e ora, faz diferença. Ou nós precisamos de um dia amigo por ano para você lembrar que a igreja precisa evangelizar. Por isso que nós estamos indo para hospitais, por isso que nós estamos saindo, e por isso que nós estamos, acima de tudo, orando. Quem aqui veio de alguma outra igreja que não é IPBI? Vim de outra igreja. Tá, vim de outra igreja. Vocês que levantaram a mão, eu vou fazer uma pergunta bem simples. Qual a reunião de oração? Eu já falei. Qual a reunião mais vazia da igreja, dos cultos? A de oração. Qual é a mais importante? O culto é importante. O culto é muito importante. A escola dominical é muito importante. Mas a reunião de oração é extremamente importante. A igreja precisa orar. E às vezes o Senhor, né, semana passada eu usei um palito de fósforo aqui, né? Ó, precisa acender para brilhar lá fora. Mas às vezes o Senhor esfrega na tribulação para a pessoa lembrar que precisa orar. Porque não ora.
Ano passado, gente, vamos lá ter por alvo vir em uma reunião de oração. Não que você não possa orar, você ora, deve orar em casa, deve orar em família. Quinta-feira, meio-dia, seu relógio toca, você para e ora. Faz isso se não colocou no seu celular, ora. Mas nós temos, podendo estar aqui, não trabalho, vem orar. O coração da igreja é oração. E é isso que Abacuque faz, ele clama. E ele clama mesmo: Senhor, Tu és desde a eternidade, Tu és Senhor, Tu és todo-poderoso, o Senhor é aquele. E não há outro igual a Ti, Senhor. E Abacuque podia falar: bom, orei, né? Orei, agora eu vou parar, vou descansar, vou dormir, porque orei, a minha parte eu fiz, agora Deus faz a dele. É isso? Não. Abacuque, capítulo 2, verso 1, ele aguarda a resposta do Senhor. Por-me-ei na minha torre de vigia, e colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e a sua resposta, e que resposta eu terei à minha queixa. Senhor, a situação está difícil, o mundo está violento, a opressão está grande, está difícil ser crente nesse mundo, eu estou orando. Mas olha, Senhor, eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou ficar aqui atento ao que o Senhor vai me responder. Eu vou me colocar no meu lugar. Sabe quando o crente muitas vezes tem a resposta do Senhor? Quando ele para de reclamar e age. Coloca-se na torre de vigia: Senhor, eu estou aqui vigiando, eu estou no meu posto, no meu trabalho. Agora fala com o teu servo hoje e eu vou agir. É isso que o Senhor está dizendo. E a resposta do Senhor, ela é maravilhosa. Quem inventou o outdoor? Foi o Senhor. Está aqui. Abacuque, pega uma pedra bem grande, escreve bem grandão, até quem passa correndo possa ver. Escreve bem grande. Bem grande. É para escrever o que, Senhor? Escreve bem grande: o meu justo viverá pela fé. Escreve bem grande, até quem possa passar correndo enxergue. Nós precisamos entender o que significa essa palavrinha maravilhosa chamada graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido de Deus para comigo. Quem aqui merece alguma coisa do Senhor? A resposta é simples: ninguém. Eu não mereço nada do Senhor. Nada, absolutamente nada do Senhor. O que eu mereço do Senhor é o juízo dele o tempo inteiro. Mas Ele me ama, Ele é gracioso. O seu Filho veio aqui e eu preciso entender o que é viver pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo me amou e se entregou por mim. O meu justo viverá pela fé. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E o Senhor me respondeu: escreve a visão, grava sobre tábuas, para quem passa correndo possa ler. Versículo 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. O soberbo está dizendo: Senhor, eu me basto. A única pessoa nesse universo que eu preciso é de mim mesmo. E quando eu chegar em cima, me encontrar com o Senhor, eu vou dizer: e aí? Estou pronto para entrar na eternidade, porque eu fui bom, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a uma mosquinha, tentei ser um bom pai, supri sempre a minha casa, fui trabalhador. E o Senhor fala: é só isso? Sua alma não é reta nele. O justo, o meu justo viverá pela sua fé. Na fé, na obra de Cristo. Você está pronto para ser outdoor de Cristo, meu irmão? Está pronto? Para aquele que passar correndo por você, enxergue algo de diferente em você? Onde você está, onde você trabalha, onde você mora, as pessoas sabem quem você é? As pessoas olham para você, olham para a sua fronte, vê alguma coisa diferente, passa correndo e diz: tem algum brilho diferente nos seus olhos, tem alguma coisa diferente em você. O que é? Eu quero conhecer.
Está pronto para ser um outdoor do Senhor? Assim como foi Abacuque, que escreveu bem grande. Você está pronto para isso? O maior louvor que eu vi na Bíblia, na história, não tinha guitarra, não tinha bateria, não tinha piano, não tinha teclado, não tinha muitas vozes, não tinha palmas, não tinha nada. Eram apenas duas pessoas, amarradas num tronco, açoitadas, e aquele negócio devia estar ardendo muito, porque apanharam e apanharam bem. E aquelas duas pessoas começaram a cantar naquela prisão. Eu não sei o que eles cantaram, mas a frase começou a ecoar. A letra começou a penetrar no ouvido daquelas pessoas. Mas aquele louvor vai transcender as paredes daquela masmorra e vai penetrar o céu, porque o Senhor manda um terremoto e solta todo mundo. Quebra tudo ali. E essas duas pessoas que louvavam chamavam Paulo e Silas. Quando o carcereiro chega, trêmulo, ao ponto de se matar, porque para um soldado romano perder os seus prisioneiros era morte, falhou, vai ter que morrer. Ele ia tirar a própria vida. Paulo disse, não faça nenhum mal a ti, porque estamos todos aqui. Calma. Estamos todos nós aqui. E Paulo pergunta para aquele carcereiro, o carcereiro então pergunta para Paulo, o que eu preciso fazer para ser salvo? Olha a pergunta do carcereiro, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu fico imaginando Paulo indo preso, né? Paulo está preso, viu Paulo? Tá bom. Silas também está preso, vamos lá. Espera aí, carcereiro, eu quero te dar um folheto. Esse folheto se chama Como você pode ter uma vida espiritual, sadia, equilibrada e ter a salvação. Enquanto você bate nas minhas costas aqui, nós vamos cantar umas musiquinhas, você vai lendo. Não teve isso. Paulo e Silas simplesmente apanharam e a Bíblia diz que eles cantavam à noite. O que eles cantavam eu não sei, mas o carcereiro entendeu alguma coisa, porque ele diz para eles, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Porque o louvor de Paulo e Silas falava de salvação. E o carcereiro entendeu e pergunta, o que eu preciso fazer? E Paulo diz incontinente, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Isso é ser outdoor de Cristo. Paulo não precisou de dar muita explicação. A vida dele, ainda que na prisão, açoitado, refletiu quem era o Deus dele. Quantas vezes nós reclamamos por nada? Paulo e Silas estavam açoitados. Podiam estar lá, ai, está ardendo. Ai, me tira daqui. Oh, lugar feio, está fedido. Não. Eles louvavam. Eles cantavam. E aquele louvor arrebentou tudo ali. Mas Deus queria salvar mais um. O carcereiro e a sua família. Entende? Entende o que é isso? Vocês já devem ter visto por aí, saiu até no YouTube, o coreano doido do metrô, o Chung. Chung já trabalhou aqui com a gente em 3 edições do Dia Amigo. Sai falando para todo mundo, canta alto, alguns até se assustam com ele, mas aquele jovem tem 2 coisas iminentes, que ele vê o tempo inteiro, as pessoas indo para o inferno, e isso parece que está de frente para ele o tempo inteiro, ao ponto de ele não se aguentar, não se conter e falar. As pessoas achando ele louco ou não, ele vai e prega. Outro dia eu estava no Parque da Aclimação fazendo a mesma coisa, parando as pessoas. Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo salva. E você pensa assim, será que é louco? Será que Isaías não era tido como louco? No ano da morte do rei Uzias, ele viu o alto e sublime trono,
a glória de Deus, e ele disse: ai de mim, porque eu sou impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor fala a Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías prontamente disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou a pessoa, pode me enviar. Agora, se você souber o contexto do livro de Isaías, o reino de Israel já estava dividido, o reino do norte já estava para a Síria e lá sumiu, o reino do sul indo cativo para a Babilônia, 2 levas já tinham ido e estavam indo a última. Daniel é um jovem que está indo para a Babilônia cativo. Então você imagina, a nação assolada, não tem mais ninguém. Aí Isaías começa: calma, gente, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros e será o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que haja paz sem fim. Calma. Gente, o reino já estava dividido, o reino do norte sumiu, o reino do sul já 2 levas indo para cativeiro, está indo a última. Calma, gente, o menino nasceu. Esse velho está louco. Isaías está precisando de um tratamento, está precisando tomar remédio. Estamos indo para o cativeiro, o cara está gritando que o Senhor vai mandar um Messias, o Salvador. Que diferença há hoje para aqueles que estão lá na Praça da Sé com a Bíblia aberta falando, sendo alvo de riso, mas estão pregando o Evangelho. E o que a igreja do Senhor faz? Eu quero ser um outdoor de Cristo. Eu quero me pôr na torre de vigia para quem passa correndo, olhe para mim, veja Jesus o tempo inteiro. Veja nos meus olhos o brilho diferente. E esse brilho é o brilho de Cristo. Está pronto para ser isso? Ou você vai fazer só uma vez por ano? Certa feita, o profeta disse: misericórdia quero e não sacrifício. Eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Eu quero conhecimento de Deus antes do sacrifício. O Senhor Jesus disse para aquela mulher em Samaria: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Uma segunda vez o Senhor Jesus cita esse texto, porque a primeira vez Jesus fala de arrependimento e conhecer a Deus como sinônimo de misericórdia. Mas Jesus está no meio da rua, comendo com os pecadores, bebendo com eles, batendo um papo com eles. Jesus está ali no meio da rua com eles. Eu fico imaginando quem eram aquelas pessoas, porque os fariseus passam e dizem: olha lá, glutão, pecador, bebum, no meio dos pecadores na rua, quem é esse? E Jesus cita de novo esse texto. Vocês precisam entender o que é misericórdia, porque misericórdia quero e não sacrifício. Porque Jesus disse: os sãos não precisam, mas os doentes precisam do Senhor, precisam de compaixão. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O arrependimento, a conversão sincera, o conhecimento de Deus te leva a pregar o Evangelho e a dividir com os doentes, aqueles que não têm o Senhor, a oportunidade de conhecê-lo. E por fim, Jesus liberta um homem no sábado, cura uma pessoa em pleno sábado. Pessoa ali com problema, Jesus vai e cura. Na verdade, era uma mulher. Jesus é censurado pelos fariseus, pelos escribas, por curar no sábado. Ao ponto de dizerem para ele: faz isso outro dia, mas menos no sábado. E Jesus os chama de hipócritas. Hipócritas. Eu, Jesus, sou o Senhor do sábado. Misericórdia quero e não sacrifício. Ele fala isso pela 3ª vez. Crentes
arrependidos pregam o evangelho e cultuam em espírito e em verdade aquele que é o Senhor da lei. Jesus põe por terra os rituais. Se vir a igreja é um ritual para você, melhor você não vir. Faça o seu ritual contrário de ficar em casa, que também pode ser um ritual. Mas se eu estou aqui, mas se eu vim, é porque eu quero louvar o meu Senhor. Eu quero crescer com os meus irmãos, eu quero dividir as cargas, eu quero somar, eu preciso aprender, e eu quero olhar para o meu Senhor, me colocar na torre de vigia, no meu posto, para que quem passa correndo veja quem eu sou, um verdadeiro filho de Deus. Igreja, o Senhor Jesus está chamando você para viver como Abacuque, que se colocou num posto mais alto, na torre de vigia, não para ter poder, mas para evidenciar o Cristo, o Senhor. Quer ser um outdoor de Cristo? Quer ser a imagem do Filho de Deus? Aonde quer que você vá, as pessoas notem que você tem algo de diferente. E essa beleza não é você, mas é Cristo. Ore. Colocar-me-ei na torre de vigia para ver o que o Senhor me diz. E aquele que passar correndo possa ver que o Deus misericordioso me usa para a sua glória. Que Ele te abençoe. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Nós dependemos de Ti. A Tua palavra nos diz que o justo viverá pela fé. E nós queremos dizer, Senhor, que cremos na obra única, redentora, salvífica do Senhor Jesus. A Ele nós queremos adorar, dar glória e conhecer. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora, para Te pedir que o Senhor nos use. Nos use, Senhor, para evidenciarmos Jesus, para aqueles que sofrem, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão sem esperança no mundo, para os nossos vizinhos, para os nossos companheiros de trabalho. Quantas pessoas, Pai, que olham para nós só no momento de necessidade, de dificuldade no trabalho, e que nós possamos aproveitar essa oportunidade para evidenciarmos Jesus. Há pessoas passando, correndo por nós, no estresse, na correria do dia a dia, precisando de salvação, precisando de um braço, precisando de um ombro amigo, precisando de um carinho. E muitas vezes nós deixamos passar, Senhor, que isso não aconteça mais, mas que possamos, com tábuas bem largas, bem grandes, escrever: o justo viverá pela fé. E as pessoas possam olhar para nós e ver que Jesus Cristo ainda salva, ainda ama, ainda se importa, Pai. Que os nossos lábios profiram Jesus, que os nossos olhos possam brilhar por Jesus, que os nossos sentidos, Senhor, as nossas mãos sejam o tato do Senhor Jesus, que nós possamos estender a mão como Jesus muitas vezes fez. É para isso que nós vivemos, Pai. E se nós não fizermos isso aqui, vamos fazer aonde? Que possamos começar hoje aqui e que possamos levar Jesus como nosso estandarte, Senhor. Aonde formos, as pessoas possam ver quem é Jesus em nós, através de nós e apesar de nós. Assim como Tu fizeste ao Teu servo no passado. Esta é a nossa oração, por isso clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.